Como neutralizar e matizar amarelos e alaranjados. Não importa a marca que você usa, você vai conseguir fazer. Vamos lá. Aula de hoje, como neutralizar e matizar amarelos e alaranjados. E hoje eu vou dar algumas fórmulas de cor. Elas vão servir para você, para qualquer marca que você use, tá? Então não se preocupe, que marca que você usa e tal. Para quem quer saber, eu uso Vela e Keone principalmente em coloração. Mas para quem já me acompanha há um tempo, todas as minhas aulas, todos os meus cursos, eu dou com o intuito de, não importa a marca que você usa, você vai conseguir fazer, você precisa conseguir fazer com qualquer marca que você usar. E outra, se você usa Vela hoje e amanhã você vai usar Keone, são duas marcas completamente diferentes quando a gente fala em cor. Então você vai precisar, assim como várias outras marcas são muito diferentes entre si, então você precisa conseguir fazer cabelo, não importa que marca que você use, certo? Então vamos lá. A gente já pode começar respondendo algumas coisas. Olha só, tem uma pergunta interessante da Adriane aqui que eu quero responder até antes de começar o conteúdo. Quero saber se matizado quebra o cabelo e até quantas vezes por mês eu devo usar. Olha só, Adriane, quando a gente tem química de oxidação, a gente tem química e a gente tem agressão, tá? Quantas vezes pode usar? O mínimo possível. Então, se você precisa usar matizador, você precisa fazer matização o mínimo possível e pode levar a quebrar sim, principalmente se tiver resíduo metálico ou halogênio. Já falei isso em outras aulas, inclusive compartilhei o passo a passo do resíduo metálico e halogênio. Se você quiser saber um pouco mais, manda aqui no privado que eu te mostro alguns caminhos para você poder ter acesso a esse processo que a gente consegue retirar o resíduo metálico, tá bom? Olha lá, vamos começar entendendo o que é matiz, tá? E para entender matiz, a gente precisa entender tonalidade. A gente precisa entender essas duas coisas para conseguir começar a estudar a cor, tá bom? Então olha só, tonalidade é a graduação claro-escuro. Tá? Então, como você pode ver aqui, tá vendo essa faixa cinza aqui, do preto, passando pelos cinzas indo até o branco? Então, isso é uma escala de tonalidade. A mesma coisa que a gente pegar a tabela lá de cor e a gente vê lá, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sendo 1 o mais escuro, 10 o mais claro. Isso é tonalidade. Não importa se é acinzentado, se é esverdeado, se é alaranjado, amarelo, azul, violeta, não importa, tá? O que importa para tonalidade é o quanto claro ou escuro é aquela cor, tá? E aí dentro de cada tonalidade a gente tem uma matiz de cor. O que é matiz? A matiz é a graduação de cor, é a cor em si. Ou seja, a gente pode ter um cabelo castanho claro carregado de matiz vermelha, ou carregado de matiz verde, ou carregado de matiz amarela. Então, matiz é a cor em si, tá bom? E o que é nuance? Que toda vez que eu falo sobre matiz, me perguntam, e a nuance, Felipe? Matiz é igual nuance? Não, não necessariamente. Quando você pega uma nuance pura, né, uma nuance azul, ou uma nuance dourada, né, que é só pigmento amarelo, aí sim coincide com matiz. Mas quando você pega, por exemplo, perolado. Perolado é uma junção de duas matizes, a matiz azul com a matiz violeta. Então você tem ali matizes. Então a matiz é a cor em si. Beleza? Dúvida até aí? Já vou falar sobre shampoo matizador também, Mônica. Zete de contagem, lá. Beleza. Adécio, dá para identificar resíduos? Já vou falar de resíduos metálicos também. Shampoo matizador, ele resseca o cabelo? Geralmente sim, Mônica. Mas vamos que vamos. O que é matiz? Matiz é isso aí. Tem que entender isso muito bem, tá? Para você começar a entender mistura de cor e como as cores se relacionam. Tá? Então, relação de cor está diretamente ligado a matiz, a tonalidade. Ok? Vamos que vamos.
E aí a gente chega num ponto que é, o que é fundo de clareamento, tá? A gente tem tonalidade, a gente tem matiz, e o fundo de clareamento, o que é? O fundo de clareamento, gente, olha só, atenção para a definição, residual químico e físico da cor, que pode ser variável por etnia ou local de moradia. O que quer dizer isso? Né? O que é residual químico e físico? A cor, ela é onda, tá? Então, o que nós vemos quando a gente vê um objeto, um vaso vermelho, por exemplo. Estou vendo um vaso vermelho, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a luz do ambiente que bate nesse objeto, reflete para os meus olhos e os meus olhos interpretam aquela onda de luz com cor. Então, cor é a onda de luz. E aí, quando a gente tem um objeto que é vermelho, o que acontece? Quando vem a luz branca, né? A luz do sol, por exemplo, que é uma luz branca, é uma luz composta por todas as ondas possíveis de cor, né? Por isso que se forma um arco-íris, porque a luz branca, ela, quando encontra um prisma, né, que seja gotícula de água, que seja um cristal, ela se divide e aí divide essas ondas, mostrando todas as cores da luz branca, formando o arco-íris. Então, para começar a entender, a gente tem que entender essa parte física, tá? Então, cor é luz refletida. Então, cor é o que o objeto reflete de luz, as ondas que ele reflete, as ondas que a gente enxerga, a gente interpreta como sendo azul, vermelho, amarelo, enfim, qualquer cor. Beleza? Isso é a parte física da cor. E a parte química? A parte química, antes de entrar na química do cabelo, o que é? A gente tem cor pigmento. Então você pega uma tinta vermelha, uma tinta guache, tá? Uma tinta de parede, uma tinta mesmo, que já é pigmento revelado. Você pega essa tinta, ela tem uma química que faz o quê? Que absorve ondas de luz e reflete aquela onda de luz da cor que ela é. Então, uma tinta vermelha vai absorver as ondas de luz azuis, as ondas de luz amarelas e vai refletir as ondas de luz vermelha. Tá bom? Então, o que é esse residual químico e físico? O residual químico nada mais é do que ter pigmento ainda na fibra. Então, você começa a descolorir um cabelo, que é muito preto, ele vai tirando primeiro os pigmentos de peso molecular maior, então primeiro sai o azul, depois vai saindo o vermelho pouco a pouco, e aí sobra o alaranjado lá e você não consegue tirar. O que é isso? Residual químico. Né? Você não conseguiu tirar todo o pigmento daquele cabelo que era muito escuro. E aí ele fica com residual químico, ou seja, ele tem pigmento ali, seja natural ou seja de uma coloração prévia, ele tem pigmento químico ali dessa cor. Mas existe uma outra coisa que a maioria dos profissionais e a maioria dos professores não contam, que é o quê? O residual físico da cor. O que é isso, gente? A onda de luz vermelha é a onda que o espectro de onda é o maior de todas as cores. Ou seja, a gente enxerga um certo tanto de comprimento de onda, né? O nosso olho consegue ver tanto que a gente não vê raio UVA e UVB, isso é invisível ao olho humano, né? E o calor também a gente não consegue ver, que seria o infravermelho, que também é onda de luz, tá? Então, o que acontece? Dentro do espectro que nós conseguimos enxergar, a maior parte, mas uma parte gigantesca do que a gente consegue enxergar é de onda vermelha. Então o vermelho é um dos mais difíceis de tirar, por quê? E ao mesmo tempo é o que mais desbota. Que ninguém sabe, ninguém consegue explicar isso aí, e eu estou explicando isso para você agora. O que acontece? Quando você tira todo o pigmento vermelho, sobra ainda residual físico dessa cor. Ou seja, o vermelho ele tem um espectro de onda tão grande que ele acaba modificando fisicamente o cabelo e ele acaba refletindo um brilho avermelhado, tá? E isso acaba sendo um problema, é por isso que a gente tem tanto problema com residual de alaranjado e vermelho principalmente. Deu para entender? Por que um cabelo bem platinado escurece e fica em tom amêndoa, mesmo usando matizador para platinar? Boa pergunta, Catarina, já vou responder. Catarina é o nome da minha filha, inclusive. Ó, que bacana. E vamos lá. Gente, eu quero saber se vocês entenderam esse negócio de fundo de clareamento. E olha só, e a gente entra na parte de etnia e local de moradia. Por quê? O que é essa questão de etnia? Etnia é justamente aí a descendência que a gente tem, né? Então, quando você olha aqui para essa tabela de fundo de clareamento
que é a tabela de fundo de clareamento que eu criei, a gente vai ver muitas por aí muito parecidas. Por que que tem 3 tabelas ali e eu circulei de verde a do meio? A do meio seria o normal, tá? Seria o normal. Mas dependendo da etnia e do local de moradia, o residual químico e físico, ou seja, o fundo de clareamento desse cabelo, pode ser um pouco mais atenuado ou pode ser um pouco mais intenso. Estou falando de fundo de clareamento natural, tá, gente? Ainda não temos coloração nesse cabelo, tá? Por que que tem... Vocês já devem ter percebido que alguns cabelos mais acinzentados você consegue abrir cor, ele praticamente nem passa pelo avermelhado, né? Ele já vai ali do castanho, já passa para um marrom e passa para o bege e já vai para o loiro lá. E tem outros que ele sai do castanho, vai para o vermelho intenso, né? Em alguns casos ele até desbota meio vinho assim, e aí demora para tirar esse pigmento vermelho. Por quê? Por causa de etnia e local de moradia. Então vamos lá, por exemplo, quando a gente pega a etnia, uma etnia europeia, né? A gente pega uma etnia europeia, tem uma pigmentação menor, tem menos produção de melanina. Se tem menos produção de melanina, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter um fundo de clareamento atenuado. Então ela não vai ter tanta intensidade de pigmento, principalmente pigmento quente, no cabelo dela. Então, por isso que a etnia tem a ver com isso daí. Se você pega, por exemplo, a etnia africana, que tem muita pigmentação até na pele, né? Então a gente tem aí uma quantidade de produção de melanina muito alta, que acontece o quê? Esse cabelo é muito pigmentado, então tem muita pigmentação, tem muita melanina. O que acontece? Se tem muito pigmento, ele vai tender a ter um fundo de clareamento mais intenso. A gente pega as indianas também, tem pigmentação muito intensa, então a gente tem algumas etnias que têm mais pigmento do que outros, tá? E o que é esse local de moradia aí? Gente, se a gente pegar... E eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Olha só, a gente entra na questão do corpo humano, que é o quê? Quando o corpo humano é atacado, ele tende a se defender. Todo mundo concorda que luz do sol, alta incidência solar e calor é uma agressão para a nossa pele. Se é uma agressão para a nossa pele, o nosso corpo tende a reagir. Geralmente ele reage como? Por exemplo, nos bronzeando. Por exemplo, produzindo mais melanina na pele para se proteger. Esse processo acontece também no cabelo, imperceptível a olho nu, mas perceptível quando a gente vai abrir tonalidade desse cabelo. Então o que acontece? Uma pessoa que vive num país tropical como no Brasil, né, a gente tem um residual de fundo, um residual químico e físico, um residual de cor, um fundo de clareamento mais intenso, mais pigmentado. Ao passo que se a gente pegar, por exemplo, duas irmãs gêmeas, uma fica aqui no Brasil, né? Principalmente na região norte-nordeste, que tem mais incidência solar ainda. E outra irmã, a irmã gêmea dessa daí, vai lá para a Rússia, lá na parte mais fria da Rússia, onde faz noite 3, 4 meses por ano, e tem uma baixíssima incidência solar, nós vamos perceber que esses cabelos, depois de um tempo, vão ter diferenças primárias na questão do fundo de clareamento. Então, cada um vai clarear de um jeito bem diferente, mesmo tendo a genética idêntica, né? Então, o que é isso? É a influência do meio em que vivemos, também tem essa influência no fundo de clareamento. Beleza? Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que entender que nós moramos num país tropical e que se a tua cliente chegar com uma foto de uma norueguesa, é muito difícil a gente conseguir o mesmo resultado, porque a gente tem tanto a questão étnica quanto a questão de local de moradia e incidência solar, tá? Isso quem descobriu não fui eu não, essa questão de incidência solar. Eu fiz uma bela interpretação de um estudo científico realizado aqui no Brasil por uma cientista consagrada que infelizmente faleceu há alguns anos, que ela fez todo esse estudo na Unicamp, tá? É a Inês Joex, alguma coisa assim, mas é a Inês Joex, é o jeito que escreve, é o jeito que eu falo, como eu nunca a conheci, não cheguei a conhecê-la. É isso daí, ela fez esse estudo científico, tá? Um método científico para estudar a influência do raio solar no cabelo. Outro detalhe é a fotooxidação que acontece no cabelo, que quando o cabelo fica muito tempo na presença de calor, ele tende a amarelar, e quando ele fica, por exemplo,
com luz, mas sem calor, ele tende a ficar com a tonalidade mais fria, tá? E os dois tipos de onda, toda luz, ela fotooxida o cabelo, então ela vai desbotar o cabelo e vai começar a degradar a estrutura do fio. Beleza? Todo mundo atento aí, gente? Eu falei que tinha que prestar atenção. O assunto é pesado, o conteúdo é realmente profundo aqui, tá? Como eu disse para vocês, é um curso. Então vamos que vamos. Priscila falando do fóton, uma luz azul que se colocar essa luz na hora do clareamento, será que dá tom mais frio? Priscila, duvido. Né? A Priscila me perguntou o seguinte, me perguntou aquele fóton hair, eu acho que chama, que é uma luz, que é uma canetinha de luz azul, né? Que ele é um fotopolimerizador, tá? Mas ele não tem ultravioleta, tá? De acordo com o estudo que eu falei para você, o que faz esfriar a cor é a luz ultravioleta. E essa luz azul, ela não tem esse poder igual a da ultravioleta. Ela é um fotopolimerizador, né? Ela tem uma onda de luz fria, mas ela não vai chegar a ter esse poder de modificar a cor nesse curto espaço de tempo que quando o tempo que a gente deixa o cabelo exposto às mechas, tá? Dificilmente a gente vai ter que olha só, para esse tipo de onda ter influência na cor do cabelo, ele precisa degradar a queratina. E para ela degradar a queratina só com luz é uma coisa que demanda tempo. E o tempo que a gente deixa ali o descolorante no cabelo não é tempo suficiente para a luz agir na cor do cabelo, tá? O sol, por outro lado, vindo do sol, essa luz consegue ter influência direta na cor. Por quê? Porque o sol está ali o tempo todo, então ele sempre tem influência na cor. Agora, essa luz azul, e mesmo que fosse uma luz ultravioleta, não tem tempo suficiente para a luz conseguir fazer isso daí. Eu já pensei em fazer isso também, Priscila, já inclusive testei com luz de ultravioleta e luz infravermelha. Não funciona realmente, é muito pouco tempo para conseguir dar diferença na cor. Então vamos lá, fundo de clareamento é isso, a gente tem que entender isso por quê? Porque a gente precisa prever o que vai acontecer com o cabelo antes de começar, para a gente poder já prevenir o aparecimento dessas cores indesejadas, dos amarelos e alaranjados, tá? É óbvio que nós vamos falar aqui de como combater, mas quando a gente previne mesmo que fique esse residual, ele vai ficar em menos quantidade, vai ser muito mais fácil a gente combater, né? Afinal de contas, a nossa intenção é fazer um trabalho excepcional, um trabalho maravilhoso, certo? Certo. Então, vamos lá. Tocando em frente. E agora um pouquinho de colorimetria para vocês. Então, olha só, cores primárias, secundárias e terciárias é a base de cor para você entender como as cores se relacionam e você começar a entender matiz, neutralização, tonalização e tudo que envolve isso. E aí você vai saber como combater amarelos e alaranjados, né? E eu não vou falar aqui para vocês só simplesmente o que muitos falam, quando tá amarelo você põe violeta, quando tá vermelho você põe verde. Não é assim, mas não é bem assim. Eu sei que muita gente tem dificuldade para fazer esse tipo de matização, para fazer esse tipo de correção, né? Então, vamos explicar desde o começo. Cores primárias, gente. Estamos falando de cor pigmento e posteriormente vamos falar de cor cabelo. Cores primárias: amarelo, azul e vermelho, tá? A partir dessas três cores são as cores primárias. Por quê? Porque a partir dessas três cores, misturando elas em diferentes proporções, nós conseguimos fazer qualquer cor, tá? Qualquer cor. E também essas três cores não podem ser formadas pela mistura de nenhuma outra cor. Beleza? Falando em cor pigmento, tá bom? Então vamos lá, cores primárias: amarelo, azul, vermelho. Aqui, ó, nessas bolinhas aqui a gente consegue ver bem. Cores secundárias, que são o quê? A mistura de duas cores primárias. Então nós temos azul com amarelo, verde, é uma cor secundária. Amarelo com vermelho, temos o alaranjado, é uma cor secundária. E azul e vermelho temos o violeta, o roxo,
como cor secundária. E aí nós partimos para cores terciárias, que é o quê? A mistura das três cores primárias em diferentes proporções, que são os marrons e cinzas, chamados de cinzas cromáticos. Todos os marrons e todos os cinzas são cinzas cromáticos, tá bom? E aí, aí é que a gente chega no ponto-chave, que é o quê? Todo cabelo é cor terciária, todo cabelo é um cinza cromático, tá? Todo cabelo tem as três cores primárias, tá bom? Então, olha só. E aí a gente tem um círculo cromático, cores quentes e cores frias, mas o que a gente precisa entender é, nós lidamos sempre com cor terciária. Sempre a cor cabelo é uma cor terciária, é uma cor que tem todos os pigmentos, tá bom? Todas as cores, não necessariamente os pigmentos, mas tem todas as cores. Se você pega um pigmento, por exemplo, cinza, ou um pigmento laranja, né? Um pigmento acobreado, por que a gente não fala laranja, né? Olha só que interessante, para vocês entenderem como o cabelo é cor terciária. Por que a gente, em cabelo, não fala laranja? Por que o nome da cor lá na tabela de cor não é, por exemplo, loiro claro laranja? Por quê? Por que é acobreado? Porque o acobreado é o laranja, que é o amarelo com vermelho, é o laranja com um pouquinho de azul. E aí ele se torna uma cor terciária, mesmo sendo um laranja, mas ele não é um laranja puro, ele é uma cor terciária, por isso que a gente chama de acobreado. Tá? Então, a gente vai ver isso. Por que a gente não chama o verde de verde? A gente chama de mate. Porque ele tem um pouquinho de pigmento vermelho. Então, todas as cores que a gente usa em cabelo são cores terciárias. E é importante você saber disso, porque isso às vezes vai ter influência no resultado final. Beleza? Cor quente, cor fria, tranquilo? Cor quente, tudo que tem maior concentração ou de vermelho ou de amarelo é uma cor quente. Tudo que tem maior concentração de azul é uma cor fria, beleza? E temos as cores neutras, que são as cores que não são nem quentes, nem frias. Tá? E o círculo cromático, o que é isso? Isso aí é o que um maluco lá do século XVIII ou XIX soltou, que é o Goethe. O Goethe foi lá e fez o primeiro círculo das cores, primeiro círculo cromático, em que ele fez justamente um círculo com todas as cores, colocou as cores opostas, né? Colocou as cores de frente, as cores que se neutralizam e, enfim, fez um livro que é chamado justamente Teoria das Cores, do Goethe, que foi a primeira publicação desse tipo na nossa história de cor-pigmento. Beleza? Então é isso aí. Cores terciárias sempre vamos lidar com cores terciárias, tá? Então vamos para a próxima. Um pouco de colorimetria, gente. Essa parte da colorimetria é super básica, mas eu preciso falar para dar embasamento para essa questão da cor cabelo e para a gente entender que como a gente lida com cor terciária, o buraco é um pouco mais embaixo. E olha só, o que é neutralização e matização, né? A gente viu no outro slide, e aqui eu coloquei até um pouco maior ali em cima, que temos cores frias, cores quentes e cores neutras. Então, a neutralização é o quê? A neutralização é tornar neutro. Tá? E a matização é o quê? É mudar a matiz. Então, neutralização. Nós vamos tornar uma cor neutra. E a matização, nós vamos mudar a matiz. Nós vamos mudar a cor dela. Gente, cor neutra. É aquilo ali que vocês estão vendo ali em cima, ó, tá vendo? É aquele bege que não tem nem um pouquinho mais de vermelho do que as outras cores. São as três cores primárias em equilíbrio. Ou seja, ele não é nem avermelhado, nem acinzentado, nem frio, nem quente, nem nada. É o famoso cor de burro quando foge. Ou quando a gente, que algumas pessoas chamam de cor de burro quando foge. Ou quando a gente pega a tabela, né? A tabela de cor. A tabela de cor a gente tem as bases. Então as bases são cores neutras, são cores que não têm nenhum tipo de matiz mais quantidade do que a outra. A gente tem uma matiz neutra, que elas se neutralizam e ficam sem nenhuma cor predominante.
tá bom? E a matização é o quê? É a gente mudar a matiz. Então, quando a gente pega e vai do vermelho, que é neutralizar aquilo, para aquilo chegar num castanho neutro, isso é neutralização. Quando a gente quer pegar esse vermelho e transformar ele num dourado ou num acinzentado, aí a gente está mudando a matiz. Ou até mesmo dentro do mesmo... Não precisa nem mudar a temperatura. Quando você pega, por exemplo, igual eu falei, do vermelho para o dourado, você tem uma mudança de matiz sem necessariamente mudar a cor, sem necessariamente precisar neutralizar. Se eu quero ir, por exemplo, do amarelo ou do alaranjado para o platinado, aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que, se a gente pegar a roda, né? O círculo cromático aqui, né? Então a gente pega aqui, ó, o círculo cromático, esse círculo cromático aí. O que a gente tem que fazer? Para ir do vermelho para o acinzentado, que o acinzentado tem muito azul. Então a gente vai do vermelho para o acinzentado, o que a gente tem que fazer? Você percebe que para caminhar ali, ó, do vermelho até o azul, a gente passa pelo meio da roda, a gente passa pelo meio do círculo. O que quer dizer isso? Quer dizer que para chegar no acinzentado do vermelho, do alaranjado ou do amarelo, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que neutralizar e dali, da cor neutra para frente, a gente faz a matização. E aí a gente entra na questão que alguns já me perguntaram aqui já, que é: Felipe, e mix? Mix nós vamos usar quando a gente precisar fazer essas corridas muito longas no círculo cromático, tá bom? Neutralização, tornar neutro. Matização, a gente vai realmente mudar a matiz, tá? Então, essa é a diferença entre neutralização e matização. Matização, mudar a cor. Neutralização, tornar a cor neutra. Fechou? Então, vamos lá. Entendendo as colorações, gente. Como que as colorações funcionam, tá? Eu estou dando o exemplo aqui da tabela da vela, porque eu preciso dar um exemplo. E a vela é o que eu tenho mais contato. Então, foi fácil arrumar essa tabelinha aí para a gente trabalhar. Mas, é só você transplantar todos esses conhecimentos para a sua marca, tá? Para a marca de coloração que você usa, e vai ser tudo igual, ok? Vai mudar um número ou outro, porque dependendo da marca, o número daquela cor é diferente. Então, eu não vou falar em número, tá? Não vou falar em número, eu vou falar em matiz. Então, a hora que for, por exemplo, falar de azul, eu vou falar azul, não vou falar o número do azul. A hora que for falar vermelho, eu vou falar vermelho, não vou falar o número do vermelho, tá bom? Que aí você entende, se você usar uma coloração que usa uma numeração, uma nomenclatura diferente, você vai conseguir tranquilamente usar esses conhecimentos, beleza? Combinado assim? Então tá, e aí, como vocês não estão acostumados, provavelmente, né, a maioria não está acostumado a lidar dessa maneira com cor, peço que vocês mandem a pergunta aí e eu vou parando, eu até paro nesse ponto, porque eu sei que pode confundir um pouco a cabeça, beleza? Então vamos lá, olha só, vamos entender as colorações. Primeira coisa, eu coloquei lá em cima, ó, x barra YZ, tá? Em que? X é o quê? É a tonalidade, é o número que vem antes da barra, ponto ou vírgula. Então, x é a tonalidade. Se ele é preto, né, 1 ou 2, ou se ele é loiro claríssimo, 10, 11, 12, tá bom? Então, x é a tonalidade. Aí nós temos geralmente dois números após a barra, ponto ou vírgula, que forma a nuance. São duas matizes que formam a nuance. E aí nós temos lá, y é a primeira matiz, é a que vem mais perto da barra, ponto ou vírgula, e o z é a segunda matiz que vem logo em seguida. Beleza? Y, tá? A primeira matiz a gente chama de matiz principal. Por quê? Porque ela é a matiz que tem maior concentração naquela coloração, tá? Geralmente em torno de 2/3. Tá? Então, 2/3. E 1/3 é o quê? A matiz secundária. Então, da carga de pigmento que aquela coloração tem, 2/3 é da matiz principal e 1/3 é da matiz secundária. Beleza? Tranquilo isso aí, né? E aí a gente tem aí inúmeras colorações, né? Inúmeras nuances que a gente vai trabalhar. Mas por que é bom você saber disso? Porque quando você vai matizar, principalmente, né? Quando você vai mudar a matiz do cabelo, você precisa saber o que é que você tem mais, o que é que você tem menos. E quanto mais ou menos. Porque geralmente a gente usa a matiz mais carregada, mais concentrada,
essa aí vai ser a nossa matiz neutralizadora. E a matiz secundária vai ser a nossa matiz matizadora. Tá? Maior concentração, neutralização. Menor concentração, matização. Ok? Muitas vezes nós vamos usar as duas cores como matização, ou as duas cores como neutralização, ou seja, a concentração toda de pigmento daquela coloração a gente vai usar para matizar ou neutralizar. Em alguns casos vamos ainda precisar de um gás ali, vamos precisar de uma intensificação através justamente dos mix. E eu já vou explicar como que nós vamos usar tudo isso, tá bom? Vamos lá. E aí, a gente tem os mix, como eu disse para vocês. E olha só, uma coisa interessante que vocês precisam entender e parar de usar acinzentado, tá? Aqui eu coloquei, ó, cinza e marrom, porque algumas marcas têm também matiz marrom, né? Que é aquele marrom mais quente. Vocês têm que parar de usar cinza para neutralizar, para combater amarelo, alaranjado, vermelho. Para de usar cinza. Cinza e marrom, gente, o acinzentado, o cendré, ele é para matizar, ele não é para neutralizar. Mas E, gente, lembra que matização não é o processo que você faz depois das luzes, tá? O processo que você faz depois das luzes é passar tinta, é passar tonalizante, mas não sempre é matizar. Muitas vezes você vai neutralizar, e quando você tem um amarelo e um alaranjado, você precisa neutralizar esse amarelo e alaranjado para então depois fazer a matização, mudar a matiz daquele cabelo. Se você joga cinzentado no amarelo, no alaranjado, às vezes pode até ser que dê certo quando você não tem um residual muito concentrado ou quando ele não é tão intenso. Mas, se você tem amarelo e alaranjado mais intenso, o cinza não vai funcionar. Ele não vai trazer esse cabelo para a cor que você quer, para um platinado, para um perolado. Não vai. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa usar a cor pura para você fazer a neutralização. Então, se você quer neutralizar, né, se você quer combater, neutralizar é uma coisa que combater. A gente vai combater, a gente vai mudar a temperatura do cabelo, mudar completamente. A gente tem que neutralizar aquela cor para ir, então, lembra aquela historinha de cruzar o círculo cromático? Se você quer cruzar o círculo cromático, né, você precisa de bastante força, é uma caminhada longa. Então, você vai precisar neutralizar e depois chegar até a matiz que você quer, tá bom? Então, o cinza não vai fazer isso. O cinza ele vai esfriar um pouco a cor. Então, se ele está um alaranjado, ele vai dar uma esfriada nesse alaranjado, né? Vai deixar um alaranjado mais pastel, mas vai continuar alaranjado. E se você jogar em cima do amarelo, a mesma coisa. Vai ficar um amarelo pastelado. O amarelo é até mais fácil, que ele pode chegar num bege e tal. Mas ele não vai tirar aquele pigmento. Não vai tirar, não. Ele não vai conseguir combater aquele residual. Tá bom? Então, gente, cinza é para matizar. É depois que o cabelo tá neutro. O cabelo tá neutro, aí você usa o cinza, ele vai ficar cinzentado. Aí você consegue platinar. Se não, não. Senão você tem que neutralizar para depois matizar. Isso não quer dizer que você tem que passar uma tinta, tirar e passar outra depois. Não, você precisa entender que você vai cruzar todo o círculo cromático, então você precisa usar uma carga a mais. E aí é que entra os mix. Beleza? Tcharam! Olha só, então vamos primeiro entender como é que nós vamos fazer neutralização. Já que para matizar, para a gente combater amarelo e alaranjado, nós temos que neutralizar de qualquer jeito, né? Porque aí nesse círculo cromático até dá para ver um pouco mais, né? Porque não tá a cor cabelo, tá? Estão as cores puras mesmo. Então, olha só, não tem como você girar na roda, né? Não tem como você dar a volta. Não tem como dar a volta. Você vai ter que ir pelo meio ali, tá? Vai ter que ir pelo meio. Então, você vai ter que cruzar a cor neutra, que está no meio do círculo cromático, e aí chegar do outro lado lá, tá? É igual atravessar um rio. Às vezes não tem como você contornar. O rio começa e termina, não tem como. Né? Você não tem passagem, digamos assim. A passagem que você tem é pelo meio, é por uma ponte que a gente faz através da neutralização. Então, olha só, como que a gente neutraliza? Primeira coisa
é o básico, que é cores opostas se neutralizam. Ou seja, quando a gente pega um círculo cromático e a gente olha para ele e a gente vê, bom, esse cabelo está alaranjado. Como que eu faço para neutralizar? Eu preciso ir para o outro lado da ponte, certinho ali, reto. Então, se está alaranjado, eu vou usar azul. Se está amarelo, eu vou usar violeta. Se está vermelho, eu vou usar verde. Tá? E aí, elas se neutralizam. Note que, por exemplo, o vermelho é uma cor primária, concordam? Para neutralizar o vermelho, a gente precisa usar verde. O que é verde mesmo? O verde é a junção do amarelo com o azul. Ou seja, é a junção das outras duas cores primárias. Então a gente tem o vermelho, que é uma cor primária, e a gente usa outras duas cores primárias juntas para neutralizar aquele pigmento. Ou seja, para a gente neutralizar, a gente precisa ter, voltando lá na parte de neutro, a gente precisa ter as três cores primárias em quantidades iguais. E aí a gente tem uma cor neutra. Tá? Então, cores opostas se neutralizam por causa disso, porque você junta a cor que é a junção dos outros dois. Aí o amarelo, Felipe, o amarelo é cor primária, sim. Aliás, é cor primária, isso, é cor primária. E o violeta? O violeta é vermelho e azul, as outras duas cores primárias que neutralizam ela. Aí o laranja é cor secundária. Então qual que é a cor que falta aí para neutralizar? É justamente o azul. Então é o azul que vai neutralizar o alaranjado. Beleza? Então, vermelho. O que neutraliza o vermelho? Verde. O que neutraliza alaranjado? Azul. E o que neutraliza amarelo? Violeta, roxo. Certo? Atente-se às variações. E aí entra um assunto que quando eu falo, algumas pessoas me chamam de doido, né? Mas é verdade, nós só podemos fazer coloração, nós só podemos olhar para o cabelo, analisar o cabelo e falar, bom, esse cabelo tá dessa cor, se a gente olhou esse cabelo sob a luz do sol. Se a gente olhou esse cabelo sob a luz natural. Por que eu falo isso? Porque, lembra que eu falei que cor é onda de luz refletida? Se cor é onda de luz refletida, se eu jogo uma luz azul num objeto que é de qualquer outra cor, que cor que ele vai ficar? Vai ficar azul. Vai ficar azul. Em alguns casos ele fica preto também. Isso é um estudo que eu faço no Master Color e no Master Color Blonde, que são cursos muito completos, muito complexos que eu faço e que a gente faz esse estudo. Se você pega um vaso de uma cor X e joga uma luz de cor Y, você faz o vaso desaparecer. É bem legal. Mas por que isso? Para entender que cor é onda de luz. E se a gente não tem todas as cores naquela luz que a gente está olhando o cabelo, a gente não vai ver todas as cores, todas as ondas que aquele cabelo está refletindo. E a hora que esse cabelo for para o sol, ele vai dar outra cor daquilo que você está vendo dentro do salão. Então, a gente quer fazer cor de forma perfeita, você precisa olhar o cabelo da tua cliente no sol. Tá? No sol. Pô, mas e quando for à noite? Bom, eu faço as consultas das minhas clientes durante o dia, consulta de cor, para olhar a cor e definir o que eu vou fazer. Eu faço de dia, se ela precisar fazer o trabalho à noite, ou enfim, se estender até a noite, ok, porque aí eu já fiz o diagnóstico. Mas se eu tiver que matizar ainda depois, eu vou precisar da luz do sol. Felipe, não tem jeito, eu preciso trabalhar de noite, preciso fazer consulta à noite. Beleza, você vai pegar e vai comprar lâmpada amarela, né? Lâmpada quente e lâmpada fria, e vai colocar numa proporção de 2/3 para 1/3, sendo mais da lâmpada quente. Tá bom? Aí você vai ter próximo do que é uma luz neutra, mas a gente precisa priorizar, olhar esses cabelos na luz neutra, na luz natural do sol. Beleza? E por que atende-se às variações? Porque dependendo, né? A gente fala amarelo e alaranjado. Pô, mete um cinza lá. Alaranjado mete azul. Então, gente, tomem cuidado. Porque se o alaranjado for um alaranjado amarelado, um alaranjado amarelo, que está entre o alaranjado puro, olha lá o que é alaranjado puro ali, ó. Aquele alaranjado forte. Aquilo lá é azul que neutraliza. Laranjado fraquinho que está indo para o amarelo já, ele já precisa de um pouco de violeta ali na mistura. Por quê? Porque se você colocar azul purão lá, ele vai ficar esverdeado, ele vai ficar com um brilho não muito legal. Por quê? Porque você não está neutralizando, você está trazendo a matiz para um esverdeado ali. Então você tem que tomar muito cuidado de saber que cor que o cabelo tá antes de fazer a matização, antes de fazer a neutralização.
Então, como que a gente faz? Olha o cabelo na luz natural e compara com a tabela, né? Com a tabela de cor da marca que a gente usa e tenha bastante critério. Olha aquele cabelo e pensa criticamente, que cor é esse cabelo? De preferência, olhe o cabelo num fundo branco ou preto, que seja. Nunca num fundo colorido. Se você tem um fundo amarelo, por exemplo, a tua percepção de cor vai ser diferente daquele cabelo que está no fundo amarelo. Tá? Então, se a cadeira do teu salão, por exemplo, não é preta nem branca, toma cuidado porque pode estar influenciando na sua consultoria de cor, na sua percepção de cor. Né? Se a parede do teu salão não é branca nem preta, preta é bem difícil, mas se não é branca, se ela é amarelada, se ela é vermelha, se ela é... Não importa a cor, se não for branco ou preto, você não tem o teu olho é enganado, tá? Então, a gente percebe isso. Não sei se você já viu aquelas brincadeiras que você fica olhando fixo para um ponto e a hora que você olha para a parede você vê uma imagem e tal. Então, isso daí é o quê? O nosso olho ele é muito sensível às mudanças de luz e cor, então a gente precisa sempre estar olhando com um fundo neutro. Se você entra numa sala de luz azul, por exemplo, e sai dessa sala de luz azul e vai olhar um cabelo, ele está de uma cor. Se você olhar meia hora depois, está completamente diferente. Por quê? Porque você está influenciado por aquela cor que o teu olho estava enxergando. Saturou o teu olho. Então você tem que dar um tempo para ele voltar para o normal dele. Outra coisa, mulheres, as mulheres que estão aqui comigo, vocês enxergam mais ondas de cor do que os homens, tá? Então, gente, nós cabeleireiros homens, se a gente tiver alguma dúvida com relação a exatamente que cor está, chame uma mulher, porque ela vai conseguir enxergar melhor do que você, melhor do que eu, porque fisicamente, tá? A mulher enxerga mais ondas, ela consegue diferenciar mais ondas de luz do que nós homens. Isso é uma questão evolutiva, que não vem ao caso eu explicar aqui o porquê que é evolutiva, mas é uma questão evolutiva que fez com que as mulheres enxergassem mais ondas de cor do que o homem. Beleza? E lembre-se sempre que o cabelo é uma cor terciária. Então, quando você vai usar pigmento puro, né, você precisa lembrar que você está pintando em cima de uma tela colorida, em cima de uma tela marrom ou castanha. Nós não estamos pintando numa tela branca, como a maioria dos artistas fazem. E outro detalhe, nós estamos usando uma coloração de pigmento não revelado, né? Então nós vamos colocar um pigmento que a gente não está vendo a cor dele, né? A gente imagina que ele vai ficar de uma cor, e aí, ainda por cima, essa tinta ela vai oxidar o cabelo natural para retirar o pigmento natural dela, do cabelo, né? E ainda vai oxidar o pigmento da tinta para ele ser revelado. Então, olha só o trabalho que nós temos para fazer uma coloração bem feita, né? Beleza, olha só. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai neutralizar primeiro, né, o alaranjado, que a gente não quer alaranjado, a gente quer dourado. Então, a gente vai... Isso falando de mesma temperatura, né? Alaranjado e amarelo, né, o dourado, são duas cores quentes. A gente vai se manter na mesma temperatura. Então, nós vamos usar uma coloração que tem a matiz principal azul e a matiz secundária dourada. Tá bom? Então, a primeira matiz lá, lembra o XYZ? Vou voltar aqui para vocês verem. XYZ. Então, o matiz principal vai ser o azul, que vai neutralizar o alaranjado, e a matiz secundária vai ser a matiz que a gente quer, a matiz objetivo, que vai ser a matiz dourada ou amarela. Beleza? E aí, o grande lance, que é, né, ninguém quer sair do alaranjado e para o amarelo, eu sei. São raros os casos, mas vamos lá. Aí agora sim, o que a gente tem ali, ó? A gente vai ter que fazer quando a gente quer passar de uma matiz fria para uma matiz quente, ou de uma matiz quente para uma matiz fria, que é o que a galera mais quer, né? Que é o que mais se tem dificuldade também. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer também a neutralização e vamos fazer a matização. Tudo de uma vez. Só que aí a gente precisa neutralizar deveras. A gente precisa, inclusive, neutralizar o residual físico dessa cor. Então, a gente está no alaranjado e agora sim, estamos no alaranjado, queremos ir para o acinzentado, para o platinado, enfim. Como que nós vamos fazer? Olha lá, nós vamos matizar a temperatura diferente usando a matiz principal azul,
que é a matiz neutralizadora. A matiz secundária, que é o nosso objetivo, que é o acinzentado. A gente vai usar a matiz secundária cinza e vamos dar um gás, vamos dar uma intensificada nisso, usando a matiz pura azul. Tá? Intensificar a neutralização. Com o quê? Com o mix, com os pigmentos puros, com os corretores, né? Algumas marcas chamam de corretores. Então, nós vamos usar dessa forma aí. Muito cuidado com a quantidade do mix, porque se você puser demais, você pode acabar provocando um desastre, deixando o cabelo com cores fantasia. Beleza! Então vamos que vamos. Aí você fala, pô, mas quanto que eu vou usar, Felipe, então, de mix aí nessa parada? Eu já vou explicar para vocês.